Olá, nesse mês de junho, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal realiza uma série de debates com convidados para fazer uma reflexão sobre a redução da maioridade penal. Nós vamos conversar agora com o senador Sérgio Souza, ele que é um dos autores de propostas que tramitam aqui na Casa sobre o tema. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. O senhor pode dar mais detalhes do seu projeto para nós? Claro, Tânia. Olá a você, olá a todos os telespectadores da TV Senado. Eu acho que já não era assim em tempo, né, de nós debatermos esse tema de forma mais aprofundada. O Congresso Nacional é a casa apropriada para se debater a alteração legislativa. Nós não podemos ficar reféns aí de outros entes dos poderes que venham a sugerir medidas que nós podemos adotar. E esse é um projeto, são vários projetos que tramitam no âmbito do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Eu sou autor de um dos projetos e não é de agora. O meu projeto já tem quase 1 ano e meio que está tramitando no Senado. É um PLS 190 de 2012. Nós já falamos por vezes na tribuna e também aqui através dos programas da TV Senado. Agora, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Vital do Rego, entendendo o grande apelo da sociedade, da grande mídia, pelos casos bárbaros recorrentes que vêm acontecendo no Brasil, ele entendeu por bem distribuir todos os projetos a um único relator, senador Ferraço, e promover uma série de audiências públicas. Vamos começar agora no próximo dia 3, segunda-feira, depois uma audiência no dia 10 e no dia 17. 3 audiências públicas com temas apropriados para discutir especificamente a questão da maioridade penal ou da redução da maioridade penal. E o meu projeto, Tânia, ele vem no sentido de nós agilizarmos do ponto de vista legislativo, a regulação para darmos uma solução à sociedade. Eu sei que nem sempre a redução da maioridade penal é a solução. E entendo também que reduzir, não sei se é o caso, e isso teria que ser através de emenda constitucional. Emenda constitucional tem que votar em 2 turnos em cada uma das casas, tem que ter 3/5 favoráveis à proposta. Eu acho difícil. Então, o que eu sugeri? Uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, as penas são brandas, são penas socioeducacionais, com um máximo de 3 anos, e quando chega a 18 anos de idade, a ficha daquele cidadão ela é apagada. Ele volta a ser um réu primário, em caso de problemas com a justiça. E independente da gravidade do crime que ele cometeu. Recentemente, eu estive numa incursão com o Exército Brasileiro, visitando o Comando do Amazonas, e um dos temas que debatemos era justamente essa, a dificuldade do aliciamento, o alistamento militar do soldado, de eles terem a ficha desse cidadão. A preocupação do Exército era justamente isso. Falou, se eu não sei a vida pregressa desse cidadão, desse jovem que com 17, 18 anos está se alistando, como que eu vou trazê-lo para dentro das Forças Armadas? Eu vou entregar uma arma, vou capacitá-lo, vou ensinar ele a atirar e atirar no alvo, vou dar todo o instrumento que ele precisa, ele sai daqui, ele vai utilizar, ou de repente ele é até plantado por uma organização criminosa. Então, meu projeto vem nesse sentido, para nós pegarmos o menor reincidente, quando ele vem a cometer crimes graves. Crimes graves é esse que nós estamos vendo aí, é o estupro, é o latrocínio, é tacar fogo em alguém. É um assassinato com crueldade. Perfeito. Mesmo sem, mas assim, né, com crueldade ainda é mais hediondo. Isso, o crime hediondo, o crime grave, este crime, o cidadão menor, ele não responde mais pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vai responder pelo Código Penal. E como qualquer cidadão brasileiro, vai ter sobre ele colocado uma pena, aplicado uma pena do Código Penal. Até os 18 anos ele vai para o estabelecimento prisional adequado à sua idade, para o recolhimento, aonde a execução da pena é diferenciada. Aonde é hoje, até os 18. A partir dos 18 anos, aí sim, ele vai para um presídio.
Ele vai, porque ele já tem a maioridade penal, então ele vai para um presídio, ele vai cumprir a pena como qualquer cidadão brasileiro. E lógico, com os benefícios da progressão da pena, tanto que começa a contar desde o início da contagem dos prazos. Então a diferença é justamente essa. Nós temos que dar uma resposta à sociedade. A sociedade não admite mais essa sensação de impunibilidade e está jogando a culpa no governo, no Poder Judiciário e também no Poder Legislativo. E pela proposta do senhor, a solução não só é mais ágil para votação dentro do Congresso, porque não tem quórum qualificado, não tem a obrigatoriedade de 2 sessões plenárias em cada casa, então seria uma solução mais ágil. Já está na CCJ, em decisão terminativa, aprovando, já pode ir para a Câmara dos Deputados. Outra tramitação muito mais rápida. Muito mais rápida. E eu acho que mais eficiente. Nós damos uma resposta à sociedade. Senador, nesse debate que vai se travar agora na Comissão de Constituição e Justiça e que está na Casa, não é, ele é um debate recorrente, não é a primeira vez que a Casa tenta conversar sobre o assunto, né? Eu lembro até quando o senador Antônio Carlos Magalhães era presidente da CCJ, no pacote de segurança proposto por ele, uma das questões que veio à baila foi realmente a redução da maioridade penal. É uma dificuldade para a Casa. O senhor acha que o ambiente hoje é outro? Qual é o desafio de se discutir a questão hoje em dia? Tânia, a legislação nada mais é do que o cidadão outorgando ao Estado o poder de regular o seu convívio em sociedade. E o legislador, ele regula esse convívio regulando os costumes. Como são os costumes hoje em comparação aos costumes da década de 40, quando é aí o nosso Código Penal? Ou como são os costumes hoje do final da década de 80, início dos anos 90, de quando é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente? Nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já é maior de idade. Então precisa sim de uma reforma, porque a sensação que nós temos hoje é que a própria organização criminosa, ela se utiliza do menor para o cometimento dos crimes graves sob o manto da impunibilidade. Ou às vezes até mesmo para assumir o crime para salvar ou salvaguardar realmente o bandido nesses casos. E se nós colocarmos no mesmo nível, no caso de crimes graves, eu acho que nós vamos estar protegendo o menor, nós vamos ter muito menos incidência de participação de menores em crimes graves, porque as organizações criminosas não têm o porquê, porque a pena será aplicada com a mesma magnitude, e nós estamos estudando, inclusive, um agravante para a organização criminosa, ou maior, que venha utilizar de menor para o cometimento de crimes. Envolva menores. Isso também é uma providência para diminuir essa incidência, né, desse assédio sobre menor de idade, né, senador? Perfeito, porque você tem, de um lado, você passa a punir o menor, que é infrator reincidente em crimes graves, de forma exemplar, igualitariamente com os demais cidadãos brasileiros, menor ou não, e você passa a punir com um agravante ou com uma pena agravada o caso daquele cidadão que utiliza do menor para o cometimento de crime. Eu acho que aí nós vamos estar protegendo ainda mais o menor, nós vamos ter menos crimes no Brasil. Lógico que nós não gostaríamos que tivessem quase 1 milhão de brasileiros, nós temos hoje presos nas delegacias e nos presídios. Nós queríamos que tivesse nenhum, mas para regular o convívio em sociedade, temos que ter pena, temos que ter um código e tem que ser aplicado, porque nós temos que tirar do convívio com a sociedade esses que violam a integridade física, moral do cidadão brasileiro. Paralelo a isso, outras políticas públicas poderiam ser aprimoradas para a gente evitar porque quando a gente fala de redução de maioridade penal, nós estamos falando de todo exercício de uma política pública que não funciona. Nós estamos falando de uma falência de um sistema, né? Tânia, veja só, o Senado Federal, ele tem tomado a vanguarda, tem sido o precursor, tomado a iniciativa. Nós estamos aqui discutindo a reforma do Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor e agora também a reforma da Lei de Execuções Penais, que tem uma comissão de juristas que estão estudando. Porque a sensação hoje no Brasil é de que não há ressocialização, né? Nem do menor que está lá enquadrado pelo ECA e nem do cidadão preso por força do Código Penal que está no presídio comum. Não há ressocialização. Esse cidadão, ele vai para lá, parece que ele se torna mais bandido ainda. Esse conceito não está associado ao sistema penitenciário. Então nós temos que evoluir. Agora, evoluir como? Eu acho que o cidadão tem que pagar um pouco por aquilo que a sociedade paga por ele. Porque manter alguém preso custa caro à sociedade. Em 2 momentos, né? Uma pelo crime que ele cometeu, outra pela manutenção num sistema próprio. Então, eu acho que criar mecanismo de presídios, indústrias, escolas, eu acho que nós temos que evoluir para este sistema. E para isso precisa de recursos, né?
Com certeza. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no agradeço. nosso programa. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse debate sobre a redução da maioridade penal continua ao longo de todo o mês de junho. E nós queremos convidar você para participar conosco dessa reflexão. Você pode escrever para o entrevistas@senado.leg.br, dando a sua sugestão de perguntas, de entrevistados, e nós aqui no programa Argumento estaremos trabalhando junto com você. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman. Se você quiser entrar em contato conosco, além do e-mail cedido agora, por favor, acesse o número 0800 61 2211 de ligação gratuita ou www.senado.leg.br/tv.